Olá, olá, olá pessoal! Vamos então à gravação de mais um conteúdo da tua banca, a banca IBFC, a banca do teu concurso. Hoje nós vamos gravar vozes verbais. Na gramática da língua portuguesa é uma continuação de verbos, né? Mas a banca faz uma questão específica de vozes verbais, portanto, temos de analisar tal conteúdo. Galera, são 15 questões de vozes verbais que gravaremos. Cai mais o conteúdo de verbos, sem dúvida alguma, mas é muito importante dominarmos também vozes verbais IBFC. Olha comigo aqui. Questões de IBFC, vozes verbais. Assinale a alternativa correta em relação à passagem da voz passiva para a voz ativa na oração. Um raro adereço indígena foi encontrado pelo IFAM. A primeira questão eu tenho de relembrar, comentar algumas coisas com vocês. E aí, claro, depois as demais, pessoal, a gente só vai fazendo, tá? Quando falamos em vozes verbais, vou colocar aqui, ó, vozes verbais, nós temos uma divisão. Nós temos na língua portuguesa a chamada voz ativa. Professor, e o que é a voz ativa? A voz ativa, pessoal, é quando vocês tiverem o sujeito agente. Sujeito agente ou sujeito ativo, né? O sujeito agente é a voz ativa. Como assim, professor? Por exemplo, se eu colocar assim, ó, os alunos compraram. Bem simples a frase. Compraram o livro. O sujeito, ó, quem é que comprou? Os alunos é o teu sujeito. Compraram o verbo. Compraram o quê? O livro, objeto direto de um verbo transitivo direto. Ok. Agora foco. Os alunos, que é o teu sujeito, está praticando a ação verbal de comprar o livro. Por isso, voz ativa, sujeito, agente. Nós também temos no português a voz passiva, mas há uma divisão. Primeiro, professor, o que é, afinal de contas, a voz ativa? Voz passiva. Presta bem atenção que vai ficar importante. A voz passiva é quando houver o sujeito paciente. Sujeito paciente. E há, pessoal, no português, a voz passiva analítica e há a voz passiva sintética. Perdão. Qual é a diferença, professor, entre a voz passiva analítica e sintética? Então, primeiro ponto, o que é comum? O sujeito é paciente. Na voz passiva analítica, nós teremos uma estrutura de verbo ser mais particípio. Esta estrutura de verbo ser mais particípio chamamos de locução verbal da voz passiva. Claro que é da voz passiva analítica. Então, eu consigo identificá-la, a voz passiva, primeiro, que o sujeito é paciente, segundo, analítica, porque vocês terão uma locução que é verbo ser mais particípio. Por exemplo, pessoal, o livro foi comprado pelos alunos. Observa só comigo o que ocorre aqui. Nós temos o sujeito, que é o livro, mas o sujeito, pessoal, está sofrendo a ação verbal de ser comprado. O sujeito é paciente, por isso que a voz é passiva. Agora, por que é analítica? Porque nós temos aqui o verbo ser, foi verbo ser, mas lembra que o particípio na língua portuguesa, quando for regular, termina em ado ou ido. Comprar, comprado, falar, falado, vencer, vencido, partir, partido, beber, bebido.
ok? Então aqui eu tenho o verbo ser mais particípio, o que caracteriza a voz passiva analítica. Pelos alunos, é o que a gramática chama, pessoal, de agente da passiva. O nome completo era agente da voz passiva, porque de fato os alunos agiram, mas não é sujeito, né? Então é o agente, aquele que age. Na voz passiva, a voz passiva, porque o sujeito é paciente, além de tudo, eu tenho a analítica ser mais particípio. Vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos o sujeito agente e aqui o sujeito paciente. Muito bem. Tá, e a tal de sintético, professor? A voz passiva sintética é aquela que traz, pessoal, a partícula C como partícula apassivadora. Partícula apassivadora ou, se vocês quiserem, pronome apassivador dá na mesma, né? O sujeito ainda é paciente, mas nós temos a partícula C. Por exemplo, compraram-se os livros. Então, primeira coisa que eu faço é localizar o sujeito. Qual é a pergunta que eu faço para localizar o sujeito? Se o verbo vier acompanhado da partícula C, eu coloco C na pergunta. Que é que C comprou? Que é que C comprou? Resposta, os livros. É sujeito. Mas os livros, embora seja o teu sujeito, não está praticando ação verbal. Não foram os livros que compraram alguma coisa. Então está sofrendo de novo. Por isso, aqui o sujeito é paciente, caracterizando uma voz passiva. Agora, por que ela é sintética? Porque ela tem a partícula, pessoal, que é uma coisa sintética, né? A partícula apassivadora. Como é que eu tenho certeza? Passa para a voz passiva analítica. Ó, compraram-se os livros foram comprados. Então, tenho certeza de que há, pessoal, aqui uma partícula apassivadora. E para finalizar, nós temos a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito é agente, o sujeito é paciente. Ele é agente e ele é paciente. Por exemplo, pessoal, quando temos assim, ó, o menino cortou-se. Então, o menino cortou-se, que significa o quê? Que o menino está praticando a ação verbal de cortar, o menino que é o sujeito, mas ao mesmo tempo, pessoal, está sofrendo a ação verbal de cortar. É uma voz reflexiva. A reflexiva poderá ser recíproca. Quando eu tenho assim, ó, por exemplo, pessoal, João e Luiz se ofenderam. Essa é uma recíproca. Qual é a diferença? Na voz reflexiva tradicional, esse se significa a si mesmo. Então, o menino cortou a si mesmo. Na recíproca, o se significa um ao outro, ou plural, uns aos outros, né? João e Luiz se ofenderam. João e Luiz ofenderam um ao outro. É uma voz reflexiva recíproca. Na colocação pronominal, quando há sujeito explícito, o pronome poderá vir antes também. O menino se cortou. Ou poderá vir depois. João e Luiz ofenderam-se. Tá bem? Muito bem, muito bem. Coube lembrar de tudo isso. Agora a banca me pede, olha, como é que eu faço para passar da voz passiva analítica para a voz ativa? Primeiro, só para finalizar o nosso resumo, e já vamos à questão, pessoal, uma coisa importante, a estrutura da voz ativa, traz sujeito, verbo, objeto direto. A estrutura da voz passiva analítica traz, olha só, o objeto direto
Lembra, pessoal, os meninos, ou melhor, os alunos compraram um livro, né? O objeto direto passa a ser sujeito na voz passiva. Tá aqui, ó. O objeto direto, o livro, passou a ser sujeito. Se vocês notarem também aqui, ó, compraram, um verbo deu origem a dois verbos, que é o ser mais particípio. Então, um verbo dará origem à locução verbal. Se houvesse dois verbos na voz ativa, seriam três na voz passiva, é sempre um a mais, tá? Então, aqui eu tenho o verbo, que é o ser, né? Mais o outro verbo, que estará no particípio. E se vocês notarem ainda, os alunos estavam bem no início, passa lá para o final como agente da passiva. Opa! Então, para finalizar, o sujeito... Opa, vamos trocar a cor. O sujeito que está bem no início passa lá para o final como agente da passiva. Há uma inversão. Então agora, o pensamento, pessoal, a única diferença é que a banca deu a voz passiva analítica e pediu a ativa. O pensamento é o contrário, tá? Ou seja, o agente da passiva volta a ser sujeito. Se eu tenho dois verbos, eu tenho volta a ser um. E, por fim, pessoal, o sujeito, aqui, ó, volta a ser objeto direto. É só fazer um movimento contrário, nada mais do que isso. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, sujeito, um raro adereço indígena, sujeito vai voltar a ser objeto direto, foi encontrado, ser mais particípio, ficará um verbo só, pelo IFAM, que vai ficar, pessoal, ou pelo IFAM, enfim, que vai ficar sujeito. Então, olha só, o, colocamos aqui, IFAM encontrou, por quê? Dois verbos, um só. E o sujeito volta a ser objeto direto. Um adereço indígena. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Portanto, a resposta nossa será a letra E. Tá aqui o teu gabarito. Galera, agora olha comigo a questão número 2. Em vozes verbais, atente-se à formação da voz passiva sintética. Perde-se a noção, voz passiva sintética, tá aqui. Nós temos a partícula passivadora e temos a noção como o sujeito paciente. De quanto falta para ele ser finalizado? Assinale a voz passiva analítica referente à oração em destaque. Perde-se a noção. Se eu vou passar para a voz passiva analítica, na voz passiva analítica eu tenho a estrutura da voz passiva analítica, né? Que é sujeito, verbo ser mais particípio. Como aqui, ó. Compraram-se os livros foram comprados. Perde-se a noção é perdida. Porque tem de ficar no mesmo tempo, é claro, a noção é perdida. Agora, detalhe, ó, tem de ficar no mesmo tempo. Se fosse perdeu-se a noção, que é passado, a noção foi perdida. Se fosse futuro, perder-se-á a noção será perdida. Que no futuro eu tenho que usar a mesóclise, né? Perder-se-ia a noção seria perdida. Então, eu tenho que cuidar o tempo. Aqui ficou no presente, então fica no presente, é perdida. A noção é perdida, pessoal, letra E, novamente, é o nosso gabarito. Muito bem, muito bem, muito bem. Questão número 3. Observa comigo. A densidade da área da sintaxe confere a ela estudos diversos, dentre eles o das vozes verbais.
Analise as afirmativas e assinale a alternativa em que a oração na voz passiva. Os marinheiros europeus levaram o amendoim para a Espanha está corretamente formada na voz passiva. Então, lembra que há uma inversão. Está aqui, ó. Vamos aqui, até vamos copiar essa parte. Há toda uma inversão. Copiar. E eu colo aqui, logicamente, pessoal, diminuindo, né? Deixando como nosso rascunho aqui. Então, os marinheiros europeus, sujeito, vai virar, pessoal, agente da passiva. Tá aqui, ó. Sujeito vira agente da passiva. E para formar o agente da passiva, nunca esquece, eu tenho de acrescentar a preposição por, né? E claro que às vezes o por vai se unir ao o, pelo ou pelos, e o por vai se unir ao a, pela ou pelas. Depois, levaram, nosso verbo transitivo direto, o amendoim, objeto direto. Para a Espanha, para onde? Adjunto adverbial não influencia para fins de vozes verbais. O que é fundamental? Que o objeto direto, o amendoim, vire sujeito. Então, vamos colocar aqui, ó. O amendoim. Depois, pessoal, entra o verbo ser mais particípio no mesmo tempo. Levar é passado. Foi levado. E os marinheiros europeus vira agente da passiva. Pelos marinheiros europeus. Professor, onde eu coloco para a Espanha? Qualquer lugar. Pode deixar no final também. O amendoim foi levado pelos marinheiros europeus para a Espanha. Então, pessoal, vem comigo aqui, ó. Primeiro, a Espanha recebeu o amendoim dos marinheiros europeus. Ó, tudo errado. Se falou em voz passiva, ou é voz passiva analítica ou voz passiva sintética, mas nota que nem tem como ser a sintética porque nem tem o ser. Então é a voz passiva analítica. O mínimo para eu começar a pensar é ser mais particípio. O que eu não tenho aqui, eu só tenho aqui recebeu, o verbo receber. Errada. Depois, o amendoim foi levado para a Espanha pelos marinheiros europeus. Ó, para a Espanha eu coloco em qualquer lugar, é adjunto adverbial. O que é essencial? O amendoim foi levado pelos marinheiros europeus, Depois, os marinheiros europeus trouxeram para a Espanha o amendoim. Ó, completamente errado, pessoal, não é verbo ser mais particípio, nem voz passiva é. Então aqui, letra B de Brasil é o teu gabarito. Galera, por favor, dúvidas da número 1 a número 3. Muito bem, 1, 2, testando, vamos lá. Pessoal, analisa comigo questão número 4. Observe as orações a seguir e assinale a alternativa em que a oração não está estruturada na voz passiva. Então, não está estruturada na voz passiva. Pessoal, vamos pensar de novo, tá? Voz passiva. Vocês têm de pensar obrigatoriamente no primeiro passo, que é a voz passiva analítica. Esse é o primeiro passo, analítica. Primeiro eu penso na analítica. E qual é a característica? Verbo ser mais particípio. Eu só penso na voz passiva sintética se houver o ser. Aí eu tenho que ter sujeito e passar para a voz passiva analítica. Então, eu quero aquela que não está, ou seja, ela não tem verbo ser, mas particípio, tá? Claro que há um ou outro momento que o verbo ser está implícito, mas é muito raro. Vem comigo. Os elementos acima são admitidos. Está aqui, ó, verbo ser mais particípio. O que significa? Que é voz passiva analítica.
Depois, as palavras geradoras são divididas, verbo ser mais particípio. O que significa? Que é voz passiva analítica. Depois, um exemplo das 3 etapas pode ser encontrado, verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. Depois, Brandão 2001 explica haver 5 fases no método Paulo Freire. Não existe verbo ser mais particípio, isso é só voz ativa. O Brandão, ele é o sujeito ativo, ali é o sujeito agente, né? Ele que explica, pode marcar, pessoal. Dinamarca é o nosso gabarito. Depois, observe a oração a seguir e assinale a alternativa correta a partir da transformação da oração de voz ativa para voz passiva analítica. Oração em voz ativa. Ave Loeb, sujeito. Lidera, verbo. O quê? O projeto, objeto direto, verbo transitivo direto. Então é aquilo, vou colar de novo aqui, ó. É aquela inversão que a gente faz. Tá aqui, ó. Vamos fazer direitinho. O objeto direto, pessoal, vira o sujeito. O projeto. Um verbo apenas resulta em 2. É liderado. E o sujeito vira agente da passiva. Por Ave Loeb. Então, pessoal, vamos ver o que dá. Letra A já está aqui, ó. Agora, só lembra do detalhe, tá? O verbo ser entra no mesmo tempo, ó. Lidera. Se fosse Ave liderou, o projeto foi liderado. Se fosse Ave liderará, o projeto será liderado. Ou Ave lideraria, o projeto seria. Então é muito importante entender essa questão ali dos tempos verbais. Eu mantenho os tempos verbais quando eu faço alguma troca de vozes verbais, tá? Eu mantenho os tempos verbais. Letra A, pessoal, é o nosso gabarito. Questão número 6. Observa. Em estudo, no item Flexões de Voz, Bezerra, 2015, página 371, nos explica que há a voz ativa e a voz passiva para enfatizarmos o sujeito ou objeto da oração. Leia as 4 orações retiradas do texto e assinale a única que está na voz ativa. O sujeito é agente, não há verbo ser mais particípio. O pedregulho foi identificado, tá aqui, ó. Verbo ser mais particípio. Ou seja, o que eu tenho? Voz passiva analítica. O pedregulho, depois, pessoal, foi nomeado. Verbo ser mais particípio. Voz passiva analítica. Foi divulgado um estudo. Verbo ser mais particípio. Tá aqui, ó. Foi divulgado. Aqui foi nomeado. Ado. Voz passiva analítica. O trabalho de Loab não focará nesses WAPs já documentados. Então, aqui não tem verbo ser mais particípio. É voz ativa, simplesmente. Muito bem, muito bem, muito bem. Questão número 7, vem comigo. A sintaxe é uma área muito ampla. Ela pode estudar as relações de concordância, de subordinação e de ordem. Assinale a alternativa em que a oração retirada do texto é formada pela voz passiva. Olha como eles gostam da voz passiva, né? Então vocês já notaram, pessoal? É muito fundamental que eu domine o tal de verbo ser mais particípio. É fundamental. O verbo ser mais o particípio. O hambúrguer foi introduzido. Já era. Deu, acabou. Foi é verbo ser, introduzido, termina aqui, ó, ido. Particípio. Particípio, como falamos, termina, pessoal, em
ido ou ado. Tá aqui, ó. Letra A. O hambúrguer recebeu o nome do porto de Hamburgo. Hamburgo, não tem verbo ser, mas particípio. O nome hambúrguer vem de carne no pão. Não tem verbo ser, mas particípio. Quando já dominar o preparo do hambúrguer tradicional, não há verbo ser, mas particípio. Então, pode marcar letra A, é o nosso gabarito. Pessoal, dúvidas? Muito bem, pessoal, sigamos então, sigamos. Olha só, questão número 8. Caso a oração nos sermões pregava o trabalho árduo, fosse reescrita na voz passiva analítica, que é a do verbo ser mais particípio. Nos sermões, pessoal, é adjunto adverbial. Então, eu posso colocar em qualquer lugar, se vocês notarem, a banca manteve no início. Daí vem, pregava, nos sermões pregava o trabalho árduo. Claro, nós temos um texto ali, mas aqui eu não sei exatamente, pessoal, quem é que pregava, né? Mas eu sei que o trabalho árduo pregava o quê? O trabalho árduo é objeto direto de um verbo transitivo direto. Naquela estrutura que eu vou colar novamente para vocês aqui, da inversão, né? A gente tem o quê? O objeto direto vira sujeito. Então, nos sermões ficou ali. Coloquei nos sermões. O objeto direto vira sujeito. Então, o trabalho árduo virou sujeito. O trabalho árduo. Depois, um verbo dá origem ao verbo ser mais particípio. Então, isso aqui nada mais é do que o verbo ser mais o particípio. Só que é o detalhe, o verbo ser entra no mesmo tempo. Pregava é pretérito imperfeito, então é era pregado. Eu não posso esquecer que quando eu faço transformação de vozes, eu não posso mudar o tempo verbal. Se fosse nos sermões prega o trabalho árduo, ou trabalho árduo é pregado. Se fosse nos sermões pregará o trabalho árduo, ou trabalho árduo será pregado. E assim por diante, pessoal. Pela sequência, letra B de Brasil é o nosso gabarito. Marca para mim aí, Brasil. Muito bem. Ah, professor, mas não poderia ser... Não poderia. Tem de ter o verbo ser mais particípio. Só pelo verbo ser mais particípio, vocês ficariam entre duas. Ou a letra B ou a letra E. Mas aí eu mantenho o mesmo tempo. Era é pretérito imperfeito. Pregava é pretérito imperfeito. O era tende a ficar no pretérito imperfeito. Questão número 9. Um dos estudos da sintaxe é o da flexão de voz. Chama-se voz o aspecto verbal caracterizado pelo papel que exerce o sujeito em relação à ação expressa. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou, o V, né, ou F, falso. Pessoal, olha só. Caracteriza-se como voz ativa quando o sujeito pratica a ação verbal. Isso é o sujeito agente, ele pratica a ação verbal. Como nós vimos aqui, ó, é o sujeito pessoal que age. Caracteriza como voz passiva quando o sujeito sofre a ação verbal. Verdadeiro, é o sujeito pessoal paciente, ele sofre a ação verbal. Depois, a voz respectiva, invenção, não temos, ou mediana, é quando o sujeito pratica ou sofre ação verbal pessoal falsa. Portanto, letra C, Canadá. Nós temos o cara que pratica e sofre a ação verbal, né? É a reflexiva. E no máximo, eu tenho a reflexiva chamada de recíproca, quando C significa um ou outro ou uns aos outros. Maravilha! Questão número 10.
Quanto ao estudo das vozes verbais, o professor Evanildo Bechara estabelece uma importante distinção entre passividade e voz passiva. Considerando essa distinção, assinale a alternativa que corresponde a um exemplo de passividade. Ó, agora para tudo, tá? Na voz passiva, eu tenho, pessoal, o verbo ser mais o particípio. Então, é fundamental que eu domine a questão do ser mais o particípio para a voz passiva analítica. Por quê? Porque, às vezes, o sujeito é passivo, mas não é voz passiva. Hã? O sujeito é passivo, mas não é voz passiva? É. Por exemplo, pessoal, se eu disser assim para vocês, ó. Luiz levou um soco. Olha só. O sujeito é o Luiz. Levou é o verbo. O quê? Um soco, objeto direto de um verbo transitivo direto. Olha que interessante essa frase. O sujeito é passivo, é paciente. Como assim? Existe passividade porque ele levou o soco. Ele recebeu o soco. Então ele não praticou a ação verbal, ele sofreu a ação verbal pela semântica do verbo levar. Mas não é voz passiva porque não tem verbo ser mais particípio. Um soco foi levado por Luiz. Ah, bom, aí seria a voz passiva, porque teria verbo ser mais particípio. Então existe passividade nesse sujeito, embora não seja a voz passiva. É isso aí que o Bechara fala, olha, às vezes o sujeito é paciente, né, passivo, por razão da semântica verbal, mas não é voz passiva porque não tem ser mais particípio. Então, a inscrição foi feita é voz passiva. O que a questão quer saber, olha, eu quero saber onde há passividade, mas não é voz passiva. Então, aqui é voz passiva. Na última semana iniciaram-se as inscrições. Cuidado, hein? Aqui vocês têm o C. Então vou localizar o sujeito. Quem é que se iniciou as inscrições? Sujeito. Vocês vão notar que esse sujeito é paciente, né? Elas estão sofrendo a ação verbal de serem iniciadas. E eu poderia colocar na voz passiva analítica as inscrições foram iniciadas. Então, isso aqui, pessoal, é verbo ser mais particípio. Significa que o ser é a partícula passivadora. Então, o que eu tenho aqui nesta letra B é uma voz passiva sintética. Na letra A era a voz passiva analítica porque eu tinha ser mais particípio. Na letra B é voz passiva sintética porque vocês têm o C como partícula passivadora ou pronome passivadora. Todos vão fazer a prova na data indicada. Todos, pessoal, é sujeito. Esse sujeito é um sujeito agente. Está praticando a ação verbal de fazer a prova, então isso aqui é só uma voz ativa. Agora, os candidatos receberam as informações solicitadas. Olha que interessante. Os candidatos é o sujeito, pessoal. Receberam é o verbo transitivo direto. As informações solicitadas, o objeto direto. Esse sujeito não é um sujeito que pratica ação verbal. É um sujeito que tem passividade, porque eles receberam. Então é isso que a questão estava perguntando. Olha, analisa bem, eu quero aí a diferença entre passividade e voz passiva. Voz passiva ou é voz passiva analítica ou é voz passiva sintética. A passividade não está na voz passiva. Então aqui existe uma passividade e por quê? E não está na voz passiva. Marca para mim, pessoal, Dinamarca, o teu gabarito. Dúvidas, por favor? Muito bem, pessoal, sigamos. Observa comigo. Considere o verso e os de amanhã se reconhecem.
e o contexto em que está inserido, a construção e destaque ilustra. Traço, então, a nossa roda gira-gira, em que os de ontem, os de hoje e os de amanhã se reconhecem nos pedaços uns dos outros inteiros. Aí vem, o que nós temos? A construção em destaque ilustra. Um verbo pronominal, o que é se reconhecem aqui, o verbo pronominal na língua portuguesa, né? Ele é conjugado, pessoal, com o pronome obrigatoriamente. Alguns dizem pronominal só que acompanha pronomes. Só se fosse pronominal, como o dicionário traz, o AIS, por exemplo, acompanhou o pronome pronominal, essa questão deveria ser anulada, porque aqui o verbo está com o pronome. Ok? Mas muitos defendem que o pronominal é exclusivamente com pronome, como queixar-se. Não há como eu tirar o se do queixar-se, ou a conjugação, né? João se queixa do irmão. Não há como eu falar João queixa o irmão. Ou eu me queixo dos índices de inflação. Não há como falar eu queixo os índices. Então, falar que um verbo pronominal fica meio difícil. A noção de reciprocidade, aqui é perfeito. Por quê? A noção de reciprocidade vem com um ao outro ou uns aos outros e assim por diante. Quando eu falo, pessoal, os de amanhã se reconhecem, daí depende do contexto, pode ser, se forem dois, um ao outro, ou uns aos outros. Tá aqui, ó. Então é uma noção de reciprocidade, sim. Voz passiva sintética, não, porque na voz passiva sintética eu teria a partícula passivadora que eu sempre posso passar para a voz passiva analítica. Venderam-se as casas foram vendidas. Aqui se estuda a matéria, aqui a matéria é estudada. Indeterminação do sujeito, não. É quando nós tivermos o se como índice de indeterminação do sujeito, vimos em outras aulas. Uma construção passiva analítica, não. Passiva analítica é quando houver o verbo ser mais o particípio. Então, realmente, pessoal, é letra B de Brasil, com uma ressalva na letra A, porque querendo ou não, ele está com um pronome, né? É um pronome reflexivo recíproco. Depois está assim, na passagem, a autora alega que foi dispensada por justa causa. A escolha da voz verbal cumpre um papel expressivo, uma vez que enfatiza. O que acontece? Aqui eu tenho, pessoal, a autora, que é sujeito, alega que a autora, de novo, sujeito oculto, a autora alega que foi dispensada. A autora foi dispensada, tá? Então aqui a lógica é: a autora é o meu sujeito oculto, mas é um sujeito pessoal paciente. Ela foi dispensada, ela não dispensou ninguém. Sujeito paciente oculto. Sujeito paciente oculto é ela. Pode ser um sujeito paciente simples, sujeito paciente oculto. Então, o que eu quero falar? A autora alega que a autora ela mesma foi dispensada, né? Eu quero falar, se o sujeito é paciente, pessoal, que o sujeito sofre ação verbal. Beleza. A empresa agente da ação, não, vamos lá. Eu nem sei, a autora alega que foi dispensada por justa causa, mas nem tem empresa ali. Mas de novo, né? Quando eu escolho uma voz na língua portuguesa, voz ativa ou voz passiva, eu quero dar ênfase ao sujeito. Quando eu quero dar ênfase ao sujeito agente, eu uso a voz ativa. Quando eu quero dar ênfase ao sujeito paciente, eu uso a voz passiva. Porque o sujeito, quando eu inicio a frase, é o termo com maior relevância. Então é isso, eu quero dar ênfase ao sujeito. Caráter atemporal da ação. Não, ela foi dispensada. Foi é pretérito perfeito. Concordância com a ação. Não, a escolha da voz verbal não tem a ver com concordância, né? Nem com caráter atemporal.
Motivo alegado para a ação. Não, a escolha da voz verbal tem a ver com a ênfase no sujeito. O sujeito passivo da ação, sim. Sempre que eu escolho voz ativa ou voz passiva, tem a ver com o sujeito agente ou sujeito paciente. Ponto final. Tá certo? Depois, pessoal, número 13 está assim. A voz ativa dos verbos caracteriza boa parte do texto, como na oração. Escondeu o corpo. Então aqui a gente subentende, pessoal, que é um sujeito oculto, né? Vamos colocar ele, sujeito oculto, escondeu o corpo, objeto direto, de um verbo transitivo direto. Caso essa oração fosse transcrita para a voz passiva sintética, teríamos mudança. Ó, primeiro ponto, escondeu o corpo. Primeiro, eu quero reescrever na voz passiva analítica, que ficaria: o corpo foi escondido. Posso colocar por ele. Na voz passiva sintética, uma observação. Na voz passiva sintética, nunca haverá agente da passiva. O agente da passiva poderá aparecer só na voz passiva analítica. Voz passiva sintética jamais terá agente da passiva. Então, o corpo foi escondido, poderia colocar por ele, claro, saiu de um texto, né? A gente não tem o texto aqui. Agora, na voz passiva sintética, nós temos uma estrutura, nota a estrutura, pessoal. Verbo, depois a partícula passivadora e depois o sujeito. Então, eu poderia colocar assim, ó. Voz passiva sintética. Escondeu-se o corpo. Tá aqui. Então, eu tenho aqui, pessoal, o verbo, né? O verbo, originalmente verbo transitivo direto. Se, partícula passivadora, o corpo, sujeito paciente. Então tá, se eu transcrever para a voz passiva sintética, o que nós teríamos? No núcleo do sujeito, ó, é só o que nós teríamos de mudança, tá? Teríamos de mudança. O núcleo do sujeito, sim, porque o núcleo do sujeito passaria a ser corpo. Aqui, o corpo é objeto direto. Se eu passo para a voz passiva analítica, ele vira, pessoal, núcleo do sujeito e na sintética também, porque tanto o sujeito da analítica e da sintética é o mesmo, é o sujeito paciente. Então é isso, ele muda o núcleo do sujeito. O corpo, de forma específica a palavra corpo, é objeto direto. Na voz passiva, daí não interessa se é analítica ou se é sintética, vira núcleo do sujeito. No tempo verbal, tempos verbais nunca mudam, lembra disso. Quando eu mudo vozes, eu nunca posso mudar tempos verbais. Tipo de ação, não, continua sendo ação de esconder. No modo verbal, nunca muda modo verbal. O que é modo? Modo, lembra, pessoal, é modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Nunca deverei mudar nas vozes verbais. Letra A. Letra A é o nosso gabarito. Galera, por favor, dúvidas? Foi? Muito bem. Pessoal, questão número 14, olha só. Em o toco de vela apaga-se as primeiras gotas da chuva que volta a cair, considerando as vozes do verbo, pode-se reescrever corretamente o trecho em destaque da seguinte forma. O toco de vela apaga-se. Isso aqui, ó, é a partícula apassivadora, é o se, pessoal. E o toco de vela é o sujeito. O que acontece? É uma voz passiva sintética que eu posso transformar na voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, não muda o sujeito, né? O toco de vela, mas na analítica, voz passiva analítica, entra o verbo ser mais particípio. Nunca muda o tempo, né? Apaga é presente, apagado. Portanto, letra A é o nosso gabarito.
E a número 15, pessoal, a oração abaixo se encontra na... O trabalho foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition. Ó, foi publicado, não posso ter dúvidas. É verbo ser, ado, mais particípio, que caracteriza a voz passiva analítica. Aqui está. Portanto, Canadá, pessoal, letra C, é a nossa resposta. Muito bem, muito bem. Então, finalizamos aqui, pessoal, o conteúdo de vozes verbais.